fazer uma geralzinha aqui. Bom, essa primeira questão foi tranquila, todo mundo já está craque aí nessa parte de calcular frequência de ressonância, né? Apesar que poucos vocês usaram aquele bizuzinho que eu dei para vocês, a maioria fez pelo caminho mais difícil, mas de qualquer forma é bom até para entender mesmo, que você entende todo o processo, calcula direitinho o valor de capacitância, indutância, é mais didático, né, do que usar aquele método simplificado. Na segunda também foi bem, calcularam bem a queda de tensão e realmente ele não afetava lá as cargas de computador, apesar de ficar bem no limite, né? Porque naquela fórmulazinha lá você entende que a tensão está no valor nominal, né? Normalmente você não tem isso na realidade. Normalmente tensões não ficam abaixo ou acima do valor nominal. Se ficar abaixo e tiver aquela queda de 10%, pode ser que aí você caia já na faixa que é prejudicial às cargas de informática. Então não é aconselhável isso. Partir um motor de tanta potência, bem barramento tem carga de computação. Tá? Aqui na terceira também. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Na terceira também, a maioria acertou essa quantas vezes foi interrompido o motor. A do computador, acho que ninguém acertou. Aquela faixazinha, né? Depois vocês verifiquem lá como é que eu calculei lá na correção que eu fiz na vez passada. E essa quarta também eu vi que vocês estão bem no cálculo desse fator de impacto, entenderam bem o que significa o cálculo do fator de impacto. Essa aqui também foi boa, a quinta, tá? Poucos erros, tá? Deu para entender bem como é que calcula, principalmente como o procedimento de transferir carga de um barramento, de uma subestação para outra melhora o DEC e FEC, né? E no final a parte de funcionamento de relegadores também foi tranquila. Então acho que a prova teve um bom resultado, né? E vamos lá, adiante, né? Agora nós vamos passar para nossa dar prosseguimento aí ao nosso trabalho. Eu acho que a gente está marcado para o dia 6, as primeiras apresentações do trabalho, né? Do, do, do até Pedral. Eu vou ver se eu consigo na segunda-feira ou na quarta colocar o professor Batista aqui nesse bate-papo da gente, para aí vocês tirem as dúvidas de vocês. Então é importante vocês olharem o trabalho de vocês para ter dúvida para tirar com o Batista. O Batista que é o cara que vai tirar as dúvidas mais complicadas. Como eu disse, tem mais experiência do que eu. Oi, fala aí, Pedro. Hum, hum. O trabalho, na verdade, a ideia do trabalho era você. A ideia não, vocês iam ter que apresentar tipo uma prática, né? Como se o teu trabalho fosse uma prática, né? Descrevendo os passos, como é que tu implementa o circuito os resultados esperados, né? A ideia original era vocês distribuíssem essas práticas no dia, até quem quisesse podia até fazer, mas não, é só mostrar. Tem que apresentar esse relatóriozinho no formato da prática, isso aí é o que tem que receber. Mas no dia você vai apresentar o circuito e as simulações e os resultados. E, e a gente faz pergunta para tentar entender aquilo, como é que vocês conseguiram aquilo. Mas é basicamente a tela da T-Pedral e você rodando a T-Pedral. Rodando e mostrando, basicamente isso. E claro, me entrega o trabalhozinho, né? Que aí tem a descrição do que tu fez no formato de prática. Né? Essa é a ideia. Pois é isso, então eu vou me comprometer, eu vou ver se eu falo com o Batista para ver se na segunda, que é sexta é feriado, né?
Se na segunda ou na quarta ele participa aqui com a gente, dá uma, ele gosta de fazer uma propaganda. O Batista é um cara todo, ele desenvolveu um equipamentozinho para proteger contra VTCD, né? Ele fez um que diz ele que só o dele protege. E ele faz propaganda desse negócio. Então ele vai fazer, mas também a gente aproveita aí para tirar umas dúvidas com ele. Entendeu? Segunda ou quarta a gente desenrola isso aí. Bom, vamos lá voltar ao nosso dia a dia aqui e terminar esse negócio de. Ixi, não, peraí. De harmônicos aqui, né? Estamos atrasados, eu estou querendo ver se talvez na próxima aula eu já comece a estudar do filtros, que o dimensionamento do filtro de harmônico o topo dessa parte de harmônicos, né? Dimensionar para vocês aprenderem pelo menos os rudimentos de como é que se calcula um filtro, né? Como é que se projeta um filtro de harmônicos. Aí a gente vai ver se der tudo certo, na próxima aula a gente começa isso. Pelo menos começa, depois uma aula a gente revê, né? Para vocês aprenderem bem, né? Como eu disse, nós estamos um pouco atrasados aí nesse nosso programa, né? Bom, vamos ver hoje, vamos dar uma revisada mais ou menos do que a gente viu na última aula e falar um pouco desse fator de potência real e falar de como é que você faz medição de harmônicos. Na verdade, eu vou dar alguns requisitos para vocês quando vocês forem comprar um medidor ou tiverem nas mãos um medidor de harmônicos. Tem algumas características que vocês têm que observar nele para ver se ele é de boa qualidade. Serve para o propósito que você está, teu objetivo. Então eu vou falar disso, tá? Hoje. Então vamos lá. Na última aula, a gente estava ainda falando de normas, né? E falando das normas internacionais. A gente começou falando das normas nacionais, vocês já lembram que ela é voltada muito para distorção de tensão, e as normas internacionais falam das distorções harmônicas de corrente, tá? Aí a gente, na norma lá da I3E, a gente viu que era importante aquela velha história da relação entre a corrente de curto-circuito e a corrente de carga. Quer dizer, aquilo que eu venho falando desde o começo da história da potência de curto-circuito, que é um indicador de qualidade, né? Quanto maior a potência de curto-circuito no ponto lá da tua fábrica, mais robusta é a rede que a distribuidora está oferecendo para você. E o pessoal lá de fora sabe, obviamente, desse conceito e usa esse conceito para dimensionar os limites, né? Os limites de harmônicas que são permitidos para cada categoria de consumidor. Ele meio que divide os consumidores em categorias de acordo com essa relação entre a corrente de curto-circuito e a corrente de carga. Tá? Então aí tem a forma de calcular a corrente de carga, a partir mesmo de demanda média, de fator de potência que você tira da conta. E a corrente de curto-circuito você tem que ter acesso à potência de curto-circuito, ou então fazer aquele esquema dos dados do transformador que eu ensinei para vocês. Tá? E aí você obtém essa relação, né, de relação entre corrente de curto-circuito e corrente de carga, e aí para cada valor, né, para cada faixa de valores, ela vai dar uns limites de harmônicos que são aceitáveis. Aí você vê que quanto maior essa relação, né, ou seja, quanto maior a potência de curto-circuito lá do teu ponto, mais, vamos dizer assim, mais esse limite que é aceitável, a norma meio que afrouxa o limite, né? Você vê aqui as harmônicas abaixo de 11, para o consumidor abaixo de 69, ela vai de 4% o limite até 15%. Vai subindo à medida que essa relação é maior, ela vai deixando mais frouxo, né, o limite, porque sabe que você está num ponto de robustez, né, do sistema. Então, aí a gente viu na aula passada, viu também que os limites dele de tensão
são mais rigorosos que os nossos, tá? Mas é uma referência porque eu acho que o nosso vai chegar lá, né? Uma hora o Brasil chega nesses pontos, né? O Brasil é diferente desses países europeus e norte-americanos, primeiro por a característica de rede unificada, né? Sistema unificado de rede, né? Nós, sei lá, estamos mais próximos daquela condição de tensão infinita, né? Porque o nosso sistema ele é grande e está tudo interligado, quer dizer, ele tem um peso maior, o sistema, né, sobre cada carga, diferente de um país europeu ou de um estado americano que nem tudo é interligado. Então você ali está lidando com regiões pequenas, tá? E com grande densidade de cargas, né? E aí você tem que realmente ter uma preocupação maior, tá? Com esses limites aí de harmônico, tanto de tensão como de corrente. Tá? Aí a gente fez esse exercício e aí a gente entra aqui, eu citei isso na aula passada, que é a história do fator de potência real, né? Que a gente conhece hoje, que a gente está acostumado, esse que vocês estão vendo aí na tela, é agora chamado de fator de potência de deslocamento, tá? Você está lidando só com as componentes de frequência fundamental, certo? Nosso fator de potência, que a gente conhece, que está lá, é normalmente baseado no que os medidores da distribuidora medem, né? Eles estão muito baseados nas componentes de frequência fundamental. Então, o fator de potência de deslocamento é uma relação entre P1 e S1, sendo que, né, P1 é raiz de 3, V1 e 1, cosseno de delta 1, tá tudo sendo o 1 aí, considerando a corrente, a frequência fundamental. E o mesmo vale para reativo e o aparente, tá? Então isso aqui a gente já conhece essa relação, tá? Aí chega, com a chegada dos harmônicos, aparece essa figura aí do fator de potência real, tá? Que ele agora, tipo, a figura fica em 3 dimensões, porque aparece agora esse elemento D aqui, que é exatamente a distorção, né? O D de distorção, tá? Então você tem inclusive uma potência aparente aumentada, né? Porque agora você vai ter os componentes de harmônicos. Então tem mais correntes fluindo pela rede, pelo transformador, né? Por conta desse... Não tem ninguém não. Por conta agora das harmônicas, tá? Então apareceu esse conceito aí de fator de potência real, tá? Eu vou ser bem direto com vocês. Esse conceito, ele não é assim, apesar dele ser muito interessante, porque ele agrega tudo, agrega tanto a parte de reativo como a parte de harmônicos no indicador só, né? Quer dizer, seria um indicador bem moderno. Mas pelo que a gente acabou de ver aí, viu as normas, né? Normas nacionais, viu normas internacionais, e ninguém fala desse fator de potência real, né? Ninguém usa esse fator de potência real, entendeu? Então ele é um indicador teórico, não só teórico, mas prático, ele existe, ele é real, mas ele é pouco utilizado, entendeu? Então eu vou passar por ele até rápido com vocês, até por conta dessa limitação de tempo que a gente tem. Ele também não está no nosso programa, mas eu gosto de falar para vocês saberem que ele existe e ele ajuda até a compreender melhor essa harmônica, principalmente o aumento percentual de corrente derivado da presença de harmônico. Mas é o que eu digo, ele ainda não está sendo usado. Não sei se no futuro alguém vai descobrir ele e vai passar a usar ele como uma referência, tá? Mas o indicador de que o indicativo de que o indicador é importante
é o uso pelas normas, né? A norma é que começa a, a valorar, né, um determinado tipo de indicador, né? O fator de potência de deslocamento que a gente conhece hoje, ele é importante por quê? Porque existe uma norma, ele é importante pela natureza dele, mas foi usado como referência, como norma para estabelecer limites, né, de reativo. O limite de reativo foi estabelecido através desse indicador. Então ele é muito utilizado, vocês conhecem, vocês sabem usar, sabem calcular. Ele é a base de vários estudos que são feitos aí. No caso de harmônicos, a gente ainda está trabalhando ainda com aquela distorção, aqueles valores de distorção, de corrente, distorção de tensão, distorção total, distorção de harmônicas ímpares, pares, múltipla de 3. Aquilo que a gente viu que a norma estabeleceu que é o indicador que vai dizer a importância dos harmônicos e os limites, né, dos harmônicos. Tá? Esse fator de potência real, ele até agora não é usado, não, ele é mais teórico. Né? Mas eu vou passar, se vocês tiverem mesmo curiosidade, a gente tira um dia fazer um exercíciozinho só sobre ele. Tá? Mas ele está aqui, ó, ele agora é um fator de potência que agora ele incorpora, tá aqui, a potência, essa potência ativa aqui, P, não é mais aquela P1 não, agora é um P, potência ativa que tem todos os componentes ativos de todas as frequências, tá? Então o fator de potência agora vai ser esse P dividido pela raiz quadrada de P2 mais D2 mais Q2, né? Aqui seria o S, né? Esse aqui seria o novo S, né? P sobre S agora seria o S. Ali a gente estava falando em S1, agora é o S, tá? E aqui o P é igual ao P1 mais as potências das harmônicas. O S é igual ao S1 mais os componentes harmônicos da potência aparente. E o Q, Q1 mais os componentes harmônicos, tá? E você mudando aquela expressão lá, o D ao quadrado vai ser igual a raiz do S menos P menos Q ao quadrado, tá? Então aí você tem um jeito de calcular esse novo fator de potência. Agora, como é que consegue cada um desses valores? Né? Onde é que a gente vai conseguir? Tá? A primeira, a gente faz algumas simplificações. A primeira delas é que a parte de potência ativa dos harmônicos, né? A gente sempre, até agora, a gente tem visto lá corrente harmônica, tensão harmônica, tá? Mais a terceira, a quarta, a quinta, mais essas componentes harmônicas, elas vão ter, como a componente fundamental, ela vai ter um componente ativo e um componente reativo. Tá? Elas têm lá uma fase, né? Então a diferença de ângulo entre a terceira harmônica de corrente e a terceira harmônica de tensão, tá? Vai dizer se vai ter uma reativa de terceira harmônica e uma ativa de terceira harmônica. Só que a experiência diz que a parte ativa ela não está presente nas harmônicas, ela é muito pequena, quase insignificante, tá? Então, ou seja, a parte ativa mesmo ela está na fundamental, aquela parte lá que está sendo transformada em trabalho, ela está associada à fundamental. Então você pode fazer essa igualdade aqui. P é igual a P1. Não precisa ir atrás dos componentes ativos de harmônicas, não. Usa só a fundamental, é uma ótima aproximação. Resolveu um problema. Tá? A reativa não. A reativa não. As diferenças angulares entre tensão e corrente de harmônicas, tensão harmônica, eles vão tender mais para ter uma parte reativa, né? Então, você realmente tem que calcular, colocando cada tensão harmônica e cada corrente, medindo o ângulozinho entre elas aqui, para tirar o seno e soma tudinho e consegue esse componente Q. Tá? Isso aí vai ser mais complicado de calcular. Tá? E aí, você ainda precisa do S, né? Tem lá o P, a gente simplificou, o Q não é simplificado, mas tem lá uma expressão e agora tem o S. O S ele vai ser um somatório do S1 mais esse Sn, né, que ele chamou SN,
eles resolveram definir aqui um Sn ao quadrado como esse componente de tensão, componente de corrente e esse componente harmônico aqui de potência aparente. Tá? Sendo que o de dV, que é o distorção de tensão, é obtida pelo S1, componente fundamental da potência aparente, vezes a distorção harmônica total de tensão. E o DI é S1 vezes a distorção harmônica total de corrente, ou seja, aqui ele já está pegando os indicadores que a norma usa, né, que é a distorção harmônica total. Tá? E o SH, está lá na forma, vai ser igual a S1 vezes multiplicado por 1 multiplicado por outro. Distorção de tensão é a distorção total de corrente. Tá? Aí já tem uma simplificação. Se a distorção harmônica de tensão é menor do que 5%, que não é muito incomum, acontece com frequência, ou seja, normalmente a distorção de tensão não vai muito longe, mas se ela estiver nessa faixa menor ou igual que 5%, aí já dá para você simplificar. O Sn aqui vai ficar só igual ao S1 vezes, ou seja, o Sn vai ser igual ao Di, né? Ou seja, você despreza tudo que tem tensão, tanto o dV quanto o SH, e você simplifica. Ó. Pronto. Você tendo o componente aparente, né, da componente fundamental, que é aquele que a gente já conhece, que você tira até da conta de energia. E se você tem a distorção de corrente, pronto. Você já tem esse componente Sn aqui, né, e aí você já consegue achar o S. Tá? Então pronto. Esse aqui não é tão complicado. Não sei se alguém está chamando ali. Eu vou olhar aqui. Tem pessoa querendo entrar aqui, o Jorge. Certo? Então, tá aqui uma forma de calcular o P, o Q e o S. Aí você tem o D, né? D2. Mas ainda tem mais uma simplificação. Certo? Aqui é a simplificação máxima. Em condições de baixa distorção de tensão, o fator de potência real pode ser simplificado. Quer dizer, está aqui a simplificação beleza do negócio. Tá? Você tendo o fator de potência que a gente já conhece, o de deslocamento, tá? Tendo a medição da corrente I1, né, de fundamental, e a soma, o IRMS, que é a soma de todas as frequências, né? Aí pronto, você tem aqui a relação. Quer dizer, o fator de potência real vai ser o fator de potência que você já conhece, de deslocamento, multiplicado pela relação entre a corrente fundamental e a corrente total. Ou seja, quanto mais distorção de corrente tiver, mais vai ser diferente o fator de potência do fator de potência de deslocamento. E você vê que ele vai tender sempre a ser menor, né? I1 sobre o I, quer dizer, o I fundamental sobre o I total, né? Se tiver muita distorção de corrente, você vai ter um fator de potência muito, muito abaixo do fator de potência de deslocamento, fator de potência real. Então aí você tem aquela história, não sei se eu já falei, no caso do um controlador de velocidade de motor, se você for medir o fator de potência de deslocamento dele, você vai ver que ele é unitário. Ou seja, ele já tem lá um dispositivo interno que já pega a forma de onda de corrente e tensão e bota com defasagem mínima, né? Fator de potência unitário. Mas, se você for medir o fator de potência real dele, né? Considerar a distorção harmônica que ele está jogando na rede, aí sim o fator de potência real dele vai lá para 0,6. 0,6, 0,5, tá? Porque ele está corrigindo só o fator de potência de deslocamento, o principal, mas o outro ele está jogando lá para baixo. Tá? Então é um indicador legal, um indicador interessante, mas ele é pouco, como eu disse, ainda não é muito famoso não, certo? Tem um exercício aqui que eu vou bobear, a gente faz na próxima aula, tá? Eu fiz aqui o que é uma carga de 50 kV, é uma carga pequena, está ligada a um secundário de um transformador, tá? Aquela história toda. Foi realizada uma medida de potência ativa, a carga 43,3 kW, o fator de potência dela é zero, o fator de potência de deslocamento é 0,866.
Considerando que o espectro de harmônico revelou corrente e tensão de 1 PU a 60 Hz, certo? Ou seja, 1 PU de corrente e tensão fundamental, defasagem de uma fase de 0 grau para a tensão e menos 30 para a corrente. A fase da tensão era 0, a da corrente menos 30. Corrente e tensão de 0,2 PU a 180 Hz na terceira, né? Com 20 graus de defasagem para tensão e 80 graus para corrente. E tensão 0,05 PU a 420 Hz. Tensão e corrente, né? Com essa defasagem aí. Aí eu pedi a potência de distorção e o fator de potência de deslocamento. É um exercício interessante você aplicar aquele conceito lá de aquilo que a gente viu ali na aula. E, de repente a gente pode brincar com isso na próxima aula. Tá? Aí aqui o fator de potência real serve exclusivamente para determinar o dimensionamento do sistema de potência para suprir as cargas com harmônicos. Tá? Claro que vocês que já fizeram aí instalações e essa disciplina que vocês têm que fazer um projeto, né, de subestação, dimensionar uma indústria e tal, vocês já usam um fator aí para harmônicos, né, dependendo das cargas, tá? Vocês já usam um fatorzinho aí exatamente porque os harmônicos vão superdimensionar, vão aumentar o dimensionamento do sistema, aumentar o carregamento do transformador, dos cabos e tal. Então vocês já devem ter usado lá algum fatorzinho para colocar esses harmônicos. Mas esse fator de potência real é que vai dizer exatamente o quanto as tuas cargas os harmônicos presentes nas tuas cargas vão aumentar o S, né? O S, a potência aparente, que é o tanto de potência que vai passar pelos teus cabos e o teu alimentador e o teu transformador, tá? Aí eu falei aquele exemplo, está aqui escrito, inversor de frequência PWN, o fator de potência de deslocamento é quase unitário, enquanto o fator de potência real fica em 0,506. Então ele que vai dizer o quanto de distorção vai ter e o quanto que vai aumentar o carregamento, né, do teu sistema com a presença de harmônicos. Ok, então vamos adiante. Ok, então eu vou